é um registro da última civilização. Aí eles falam sobre as batalhas que aconteceu, das suas etnias, né? E aí a coisa começa a ficar um pouco estranha aqui. Primeiro que nós temos as visões de Ezequiel sobre carruagens, sobre tronos, seres multidimensionais que têm vários olhos na carruagem. E nós temos também os querubins, os querubins, né? Que são seres com várias asas e várias cabeças, 4 cabeças, tá? Então ele vai descrevendo, né? Que é o julgamento de Deus e esses seres estão assolando a terra. Aí aqui tem referência a Jesus, tá? Parece isso aqui, eu não posso te falar, mas eu creio ser o Leviatã da Bíblia. Aquele que é o animal de Deus, tá? Que ele solta pra assolar os maus. E parece que eu não sei explicar se isso aqui é Cristo. Porque isso aqui, essa cruz, eu quero só deixar bem claro pra você, o símbolo de Jesus Cristo nunca foi a cruz, sempre foi o símbolo de mais. O símbolo de ser cristão no passado era a cruz de Malta, ou simplesmente você conhece o símbolo de mais, tá? Depois que veio a ser um crucifixo. Então, o que ele está contando aqui é que os cristãos estavam batalhando com algum ser e o Leviatã de Deus ajudando os seres humanos. Por isso que nós temos lá Donkey Kong, eu não sei se é Donkey Kong não, como é que é o nome daquele ser? King Kong, aqueles filmes japoneses que tem uns monstros, eu não assisto filmes, eu não desperdiço minha vida com filmes, então pra filmes eu sou um analfabeto mesmo, mas aqueles filmes com seres gigantes, né, do Japão. E parece que, de fato, no passado isso aconteceu. E aí a coisa começa a ficar estranha, com chuva de fogo dos céus. E aí, aquele animal da Bíblia, apareceu um animal com 7 cabeças, e cada cabeça tinha a sua coroa, e foi dada autoridade sobre a terra, e ele veio do mar. E realmente tá na Bíblia isso aí. E parece que isso aí apareceu no passado. E continuando, né? Eles vão falando o seguinte, que os anjos começaram a tocar as trombetas, né? Diante de tanto caos. Inclusive, em Apocalipse fala sobre o som das trombetas. Nós não estamos nas trombetas, só te avisar, tá? Quando tiver, você vai ouvir claramente uma trombeta do céu. E aí, simplesmente, de repente, saíram seres dos poços, dos abismos, né? Seres que parecem gafanhotos gigantes, e eu não sei. Mas parece que esses seres, eles atacam apenas pessoas específicas. Como na Bíblia, aqueles que colocarem a marca, eles serão atormentados durante certo período de tempo. Então parece que esses seres estão atormentando essas pessoas, tá? É o que o cara contava no passado. E ele vai descrevendo sobre os acontecimentos que ele vai presenciando, né? As estrelas nos céus celestes. E ele fala que tem uma estrela que puxou aqui, tá? As 3 Marias, eu não sei o que significa isso. E ele vai falando, ó, sobre as serpentes aladas sobrevoando os céus. E a quantidade, não sei se isso aqui é gafanhotos, se isso aqui são aqueles seres que azucrinavam a raça humana no fim do Apocalipse. E ele vai falando que o céu, olha só, isso aqui é de dia, isso aqui é o sol ficou negro. Ele vai contando sobre isso aqui, vai falando sobre os acontecimentos, tá? E depois ele parece que ele fala sobre algum registro de constelação que foi o que aconteceu, tá? E sobre uma estrela que caiu dos céus, tá? Aí ele fala o seguinte, isso aqui que eu acho importante a gente comentar. Ele fala, esse cara, que o céu era laranja e que devido a essas 3 estrelas, não me pergunte, eu não sou Deus pra te explicar isso aqui, mas parece que essas 3 estrelas, elas foram o que causaram a inversão do céu. Parece que o céu era laranja e devido a essas 3 estrelas, o céu ficou azul. Então esse cara vivenciou ao todo, parece um céu laranja que, de alguma maneira, com algum equipamento do estilo livro de Enoch, parece que inverteu isso aí, que era laranja e ficou azul. Então o cara vai descrevendo isso aí, né? E fala sobre a guerra dos homens, que no fim dos tempos os homens se duelarão uns contra os outros, e vai mostrando alguns símbolos, né, simbologias, né? E vai falando, inclusive os cristãos, né, sofrendo na mão desses caras. E aí as carruagens de Deus, tá? Ele vai falando sobre as carruagens de Deus, que já era conhecido, e depois nós começamos a encontrar essas moedas, com desenhos das carruagens de Deus, que são óleos, tá? Então ele vai falando sobre essas carruagens de Deus, tá? São os registros que sobraram. E tem uma foto também, que fala que também teve naves voadoras, que azucrinavam a raça humana, né? Então tem um castelo pegando fogo, e uma nave dos céus, né? Com turbilhão de fogo dos céus. Então a pessoa, ela vai descrevendo, né? Sobre as estrelas no céu, sobre isso aqui, ó. Simplesmente o ser humano ficou escasso, e com os fogos nos céus, e com essas coisas que sobrevoavam o céu, que ninguém sabia explicar. E aqui, ó, são cidades bem evoluídas, tá? Aí você fala assim, isso não parece uma cidade evoluída, né? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho aqui um foguete, um desenho, tá? Aí ele fala, ó, a espada de Deus caiu sobre nós, o céu ficou diferente, o pavor tomou conta de todos nós. Ele fala que as estrelas caíram, tudo pegava fogo. Então o cara vai descrevendo, né?